Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mineração de Cabo a Rabo. Acredito que todos saibam que recentemente nós realizamos o primeiro seminário técnico em mineração. Foi fantástico, tivemos palestrantes maravilhosos e eu quero aproveitar a oportunidade para trazer para vocês que não tiveram a oportunidade de participar deste seminário algumas das palestras lá apresentadas. E com vocês, bom, agora nós vamos ter outra fera aí. Isso aqui não é zoológico, mas é só fera da mineração, é só fera de conhecimento, pessoas que têm uma capacidade de conhecimento muito grande. A sala é sua. Oi, Carlos, boa noite. Boa noite, pessoal. Conseguem me ver e me ouvir bem? Muito bem, está tranquilo. Boa Perfeito. noite. Carlos, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês aqui. Carlos é parceiro de longa data, né? Estamos nessa jornada junto aí da mineração. Então, Carlos, fica à vontade também para me interromper, para fazer perguntas, para interagir. Estamos aqui à disposição, tá? E o Carlos me deu essa tarefa hercúlea, né, de falar sobre processamento mineral em poucos minutos, né? Então eu vou tentar aqui da gente dar uma navegada no processamento mineral de uma maneira geral, mas antes de mais nada eu queria falar um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou professor na Universidade Federal de Catalão, 13 anos, sou das Minas Gerais, estou aqui hoje transmitindo para vocês de Belo Horizonte, mas eu sou ex-aluno da gloriosa Universidade Federal de Ouro Preto, da Escola de Minas. Tá aqui minha rede social, nosso canal no YouTube, nós temos uma série de vídeos com palestras, aulas práticas, então eu convido a todos a conhecer o nosso trabalho e a participar um pouquinho lá conosco, tá? Bom, antes de mais nada, o que é engenharia de minas, o que é a mineração, como é que o técnico em mineração se envolve nisso, né? Bom, a engenharia de minas, a gente vai desde a pesquisa mineral até a extração dos minerais. E o técnico está com a gente em todas as vertentes, né? Eu sou técnico, não sou técnico em mineração, mas em edificações, mas tive essa passagem pelo curso técnico, lecionei para curso técnico, tenho um carinho muito grande pelos jovens dos cursos técnicos, e é importante que a gente entenda, né, como é que é essa parceria da engenharia com o técnico. E o técnico está em todas as vertentes aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Então é responsabilidade nossa fazer o quê? Não só achar o depósito mineral e caracterizá-lo, mas também lavrá-lo, ou seja, extrair o bem mineral. E na sequência a gente tem que processar. Isso por quê? Porque não, na nossa natureza hoje, os bens minerais não se encontram ou no tamanho, acho que é melhor dizer I/O, né? I/O na qualidade que a gente precisa para entregá-lo para o mercado. Tá? A gente não consegue vender o material como ele se encontra. Fora algumas raras exceções, como é o caso, por exemplo, de areia. Tá? Areia para construção civil, pode ser que ela já esteja no tamanho que eu preciso e na qualidade, né? No teor que eu preciso. Então, aí sim, é só explorar, eventualmente peneirar para a gente vender uma areia grossa, uma areia média ou uma areia fina e entregar para o mercado. Bom, o que é o processamento mineral, então? Ou tratamento de minérios, ou aí também já chamado durante um tempo de beneficiamento de minérios. É transformar, então, esse material, essa matéria-prima que está na natureza, em algo vendável, em algo... São as atividades, então, para extrair o bem mineral, processá-lo e entregá-lo para a humanidade. Então, a engenharia de minas, pessoal, é um ambiente muito rico de trabalho, porque a gente tem muita coisa para fazer em muitas vertentes diferentes, como é o caso aqui apresentado para vocês. E a gente coopera com uma série de outros profissionais, desde engenheiros mecânicos, elétricos, eletrônicos hoje em dia e assim por diante. E o nosso melhor amigo, muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, diria eu, é o geólogo, né, que está sempre com a gente em todas as etapas minerais. Tá? Isso aqui é uma foto de uma usina de processamento mineral, é onde que a gente vai focar. E muitas vezes as pessoas ficam com essa visão, né, que mineração é só extrair o bem mineral, é só lavrar. Não é. Nós temos que fazer processamento mineral. Existem em alguns países, pessoal, como é o caso aqui do nosso vizinho, do Chile, tá, do Peru, essa diferenciação. O engenheiro de minas só lavra e o metalurgista faz processamento mineral. Tá bom? Isso é porque eles descendem de uma escola espanhola. Tá? Mas no nosso caso, que nós descendemos de uma escola francesa, o engenheiro de minas, o técnico em mineração, a gente faz processamento mineral também. Tá? Então, a nossa habilidade vai muito além do que só caracterizar, localizar e explorar o nosso bem mineral. E para fazer esse processamento, a gente vai utilizar, tipicamente, 3 grandes áreas. Nós vamos usar a física, a química e a fisicoquímica, que é praticamente a junção das duas. Né? Isso porque os métodos de concentração,
utilizam ou bebem na fonte dessas 3 áreas, grandes áreas. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês disso, tá? Então, quando eu pego o meu bem mineral e passo numa usina, eu vou gerar, então, concentrado, que é o material que eu vou aceitar, é o material que eu quero, que eu vou pôr no mercado, e, por outro lado, eu vou gerar um material que eu não quero, tá? É o chamado, então, rejeito. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê alguns exemplos, inclusive alguns fluxos que eu trouxe para vocês aqui como exemplo. Bom, então a mineração, pessoal, ela é sim agregação de valores. Tá? Quando a gente ouve a pessoa falando, tem que verticalizar, verticalizar, a mineração já é verticalizada. Não seria verticalizada se eu explorasse um bem mineral e comercializasse diretamente. Isso não é feito. Vamos pensar um exemplo aqui, ó. 75% de todo bem mineral vendido no Brasil é o que? Minério de ferro. 75% do recurso financeiro vindo da mineração é minério de ferro. Mas a gente não só extrai o minério de ferro e comercializa, nós temos que processar esse minério de ferro. E envolve uma série de etapas complexas para que a gente consiga vender esse minério de ferro. Então a gente está só agregando valor. Isso sem falar se a gente for, por exemplo, aglomerar esse concentrado de ferro que a gente gera no final do processo, formando, por exemplo, pelota. A pelota de minério de ferro é mais cara que o Sinterfeed, que é mais caro que a hematitinha, que são os produtos que tipicamente a gente vê aí no mercado. Então, sim, nós estamos agregando valor e estamos colocando produtos no mercado cada vez com valor mais alto, valor aí, né, em relação à tonelada mais alto, tá bom? Então, a mineração, ela é realmente mais um elo da cadeia produtiva, ela não é o único, nós não somos atividade fim, nós somos atividade até para a grande maioria das coisas de início, e a gente está trabalhando mesmo na agregação de valor. O exemplo da corrente que eu acho que é muito bom, porque como eu falei com vocês do minério de ferro, a próxima etapa é fazer o ferro gusa, na sequência fazer o aço, e aí depois, por último, é que a gente faz a corrente, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que lembrar que somos, né, o nosso símbolo da engenharia, dos técnicos, é a engrenagem. Então, nós somos mesmos engrenagens aí tocando dentro de uma grande máquina. Então, a lavra tem que andar sempre alinhada com o processamento mineral, porque se eu lavrar mais minério do que eu consigo processar, o que vai acontecer? Eu vou ter que empilhar, vou ter que colocar num depósito. E se eu processar mais minério do que eu consigo lavrar, vai faltar minério para alimentar minha usina. Por outro lado, se eu lavrar e processar a mesma quantidade de minério, mas for mais que o meu mercado de trabalho dá conta de consumir, desculpa, o meu mercado consumidor dá conta de comprar, tá? O que vai acontecer? Vai sobrar minério, vai sobrar concentrado, eu não vou conseguir vender. Então, vou ter que empilhar, vou ter que estocar e provavelmente o preço vai cair. Então, a gente tem que estar sempre alinhado, né, pessoal? A lavra tem que estar alinhada com o processamento e o processamento alinhado com o mercado que nos demanda. Então, gente, não tem mundo moderno, mundo atual, qualidade de vida que a gente tem hoje sem a mineração. Não existe celular sem mineração, tá? Não existe agricultura sem mineração. O pessoal do agro, que aí os colegas, né, que provêm para a gente alimento, sem a mineração eles não têm fertilizantes, eles não têm maquinário, não tem mineração. Não tem mineração, não tem agronegócio, não tem empresas de tecnologia, não tem eletricidade, não tem nada, né? Então, realmente, nós precisamos um do outro. E isso é muito claro para todos, né? Bom, se a gente for simplificar, pessoal, o que é uma usina de processamento mineral, o que é processamento mineral, a gente poderia pensar, então, que o material que vem direto da mina, chamado, então, de ROM, em inglês, Run of Mine, é o material que vem, então, correndo da mina. Ele vai passar por etapas, então, de quebra, que a gente chama de comminuição, e essas etapas podem operar junto com etapas de classificação, que é a separação por tamanho. Daqui a pouquinho a gente vai ver um monte de fotos sobre isso. Mas aí eu entro na concentração, e essa concentração então gera um produto que vai ter que ser retirado a água dele, né? E esse produto, aqui representado pela seta da esquerda, vai, por exemplo, para uma pilha, para uma barragem, como era antigamente, e o outro produto representado aqui pela seta vertical, né? Descendo aqui para o bloquinho verde, desaguado para ser comercializado. Isso aqui é uma visão muito simplificada do processamento mineral e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês com exemplos, tá? Então, olha, se a gente for pensar lá na mina novamente, né, eu vou ter as atividades de planejamento de mina, de abertura de mina, de abertura de vias e acessos, mas uma hora eu vou, por exemplo, perfurar para carregar com explosivo a minha mina, eu vou detonar e na sequência eu vou começar então atividades de quê? De carregamento para a gente fazer o transporte, tá?
Então, feito aí o carregamento e o transporte dos nossos caminhões, o nosso minério sai da mina, né, é transportado então para dentro dessa parte industrial que a gente chama de processamento mineral. Quando chega lá, tá, eu posso estar descarregando direto em alguns equipamentos, como eu posso carregar numa pilha, tá, chamada pilha pulmão, uma pilha para homogeneização do meu material, e aí sim alimentar a minha planta. Mas tipicamente, como esse material vem da mina, ele tem uma distribuição granulométrica muito grande. Então eu tenho partículas pequenas, médias, grandes, e pode ser que os nossos equipamentos não consigam trabalhar com essas partículas de tamanho tão diferente. Por isso, a gente tem algumas telas, algumas grades de proteção, exatamente para evitar que esse material, por exemplo, muito grande, venha a danificar meu equipamento. Então, isso aqui é a primeira peneira que a gente vê. Essa aqui, em particular, é um crivo, e ela está aqui exatamente para fazer isso. Se o material é grande demais, eu não deixo ele passar para a próxima etapa, que muitas vezes é a britagem. Tá? Então, eu vou começar aqui a quebrar o meu material. Existem vários equipamentos, pessoal, que a gente pode utilizar das nossas usinas de processamento mineral. Eu vou tentar mostrar alguns apenas. Então, aqui a gente consegue ver dois. Na esquerda, um britador de mandíbulas e na direita, um britador giratório. Tá? E esses dois equipamentos são utilizados como britadores primários, ou seja, o minério vem direto da mina e já entra nesses dois equipamentos. Um dos dois, né? Mas eu também posso operar com britador secundário. O que quer dizer isso? Eu vou colocar o meu material num britador de mandíbulas e na sequência eu coloco ele no giratório ou vice-versa. Pode ser um britador cônico, como pode ser também um britador de martelos, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? À medida que eu vou fazendo então a britagem primária, secundária ou até mesmo terciária, o material está sempre diminuindo de tamanho, está reduzindo aí a granulometria do meu minério. E à medida que eu vou reduzindo, eu vou querer sempre verificar se ele já atende o que eu quero, se ele já está do tamanho que eu preciso. E para isso eu vou utilizar peneiras. Tá? Tipicamente a gente usa peneiras quando a gente ainda está lidando com material grosseiro, material acima de centímetros, tá? Por exemplo, material na casa de polegadas. À medida que o material vai ficando menor, eu não vou mais trabalhar a seco. Por quê? Como a gente consegue ver aqui nessa foto, o material começa até a voar, eu começo a gerar poluição. Né? Essas partículas na atmosfera são consideradas mesmo poluentes. Então a gente vai migrar para um processamento já utilizando água, ou também chamado de a úmido. Quando eu entro no peneiramento a úmido, eu tenho uma série de vantagens. Principalmente, a mais importante, é que todos os equipamentos que operam a úmido têm eficiência maior do que os equipamentos que são utilizados a seco, que processam minério a seco. Mas a questão ambiental ela é sempre presente. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, uma foto com bicos aspersores de água em cima de uma peneira. Então, passou no britador primário, passou no britador secundário, eu quero ver se o material está apto a continuar, por exemplo, ir lá para a moagem, eu já vou começar a colocar água no meu material, no meu minério, e aí eu já estou, então, empolpando o meu minério, preparando ele para próximas etapas. Tá? Aqui são alguns exemplos de peneiras industriais. A gente tem peneira em praticamente todos os empreendimentos minerais. Se tem alguma coisa que você vai chegar na prática e vai ver, são peneiras. Aqui eu trouxe para vocês peneiras vibratórias, inclinadas e horizontais, mas a gente vê que o material, quando é grosseiro, quando é grande, eu consigo mesmo trabalhar com ele a seco. Mas quando ele fica pequeno, aí eu já tenho que trabalhar com ele em presença de água. Aqui é uma peneira que está sendo montada, ela ainda vai ser pintada, mas a gente consegue ver muito bem essas superfícies de peneiramento e como é que ela vai funcionar. Mas nesse estágio, então, pessoal, o nosso material veio da mina, foi fragmentado ou cominuído, né? Passou pela britagem primária, britagem secundária, colocamos ele em peneira, separamos ele por tamanho e fizemos essa pilha aqui, ó. Ele está prontinho, então, para continuar as nossas etapas. Aí agora ele vai fazer o que com esse material? Muitas vezes eu vou precisar continuar moendo, eu vou continuar quebrando o meu material. Mas por que eu vou fazer isso? Porque os nossos minérios são cada vez mais complexos. Antigamente a gente conseguia simplesmente britar o material e entregar para o mercado. Hoje em dia o mercado já não aceita mais esse material. Por quê? Porque ele não tem qualidade química ainda aceitável. Tá? Então, pensando no minério de ferro, o meu cliente quer comprar um minério de ferro, por exemplo, com 65% de Fe2O3, né, de hematita presente ali no minério. Então, o teor de ferro vai estar aí presente com 62%, o teor de hematita, aí considerando o óxido de ferro, vai ficar mais alto que isso. 60%, 62% de ferro contido são valores normais aí para mercados mais seletivos, minério tipo A, por exemplo. Tá?
E aí o que vai acontecer? Aqui no quadrilátero ferrífero eu não tenho só hematita, eu tenho hematita intercalada com quartzo. São os chamados formações bandadas de ferro. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que moer, eu vou ter que quebrar para começar a separar essas partículas, o quartzo separar do minério de ferro. Aí eu vou conseguir, numa etapa seguinte, realmente tirar um minério de ferro para um fluxo e o quartzo para outro fluxo, tá bom? Então eu vou ter que quebrar, tá? E esse tamanho que eu vou quebrar o meu material é de suma importância, porque se eu quebrar muito fino, gera o que a gente chama de lama, e eu perdi o meu minério. Se eu quebrar e continuar muito grosseiro, eu não atingi ainda aquela liberação das partículas minerais que eu preciso. Então eu tenho que estar o tempo inteiro quebrando, mas verificando se eu atingi o tamanho necessário para as próximas etapas. Então o moinho, ele não está aqui para gerar um produto final. Normalmente eu vou utilizar o moinho para quê? Para preparar o material para a concentração. Tá? Então, até agora, eu só estou gastando dinheiro. Eu não gerei nenhum produto ainda. Eu vou gerar na frente. E o moinho, eu posso colocar dentro dele bolas, como eu posso colocar barras, e em alguns casos eu consigo até operar o meu moinho com uma quantidade reduzida de bolas, de corpos moedores, o que me permite trabalhar, então, com moinhos semi-autógenos ou moinhos autógicos, aqueles moinhos que eu não coloco corpo moedor. Só o movimento do minério dentro do próprio moinho já é suficiente para quebrar o meu material. Nem todo minério me permite operar dessa forma, mas, por exemplo, minério de cobre é muito comum trabalhar com os chamados SAG, Semi-Autógenos Grinding, né? Que é então a moagem semi-autógena. E aí, ó, ao final então dessa moagem, muito provavelmente eu já não tenho minério mais seco, a moagem é realizada em presença de água, para a grande maioria dos casos, e ao final então dessa etapa eu tenho um material fino e dentro de água, tá? Quantos por cento eu vou ter aí de água? Olha, a gente faz moagem, e assim eu vou falar alguns números mágicos para vocês, só para terem referência, com 75% de sólido. Então, se eu pensar assim, ó, dos 100%, 75% em massa é minério, 25% em massa é água. E aí eu preciso fazer aquela separação por tamanho. Eu preciso ver se o meu material já moeu o tanto que eu queria. E aí eu vou usar, por exemplo, hidrociclones para fazer isso. Esse é um equipamento centrífugo, eu vou alimentar minha polpa no hidrociclone, ela vai girar lá dentro, ela vai espiralar dentro do hidrociclone, e ele gera, então, no seu interior uma zona de pressão negativa, as partículas finas são sugadas ascendentemente, elas vão para cima do hidrociclone, enquanto as partículas mais grosseiras vão afundar, vão descer e vão sair no que a gente chama de ápice do hidrociclone, ou em inglês apex. Então a parte de cima é o chamado overflow do hidrociclone e a parte de baixo o underflow do hidrociclone, e eu separo o meu material então em tamanhos. Tá? Tem uma série de tipos de hidrociclone que a gente pode utilizar. Esse equipamento é muito versátil, ele é barato, tá? Isso é muito importante, ele não tem peças móveis, então a gente usa hidrociclone para separar por tamanho, para retirar aquele material ultrafino que a gente chama de lama. Eu uso ele até mesmo para concentrar ou pré-concentrar minerais ou para tirar a água, no caso aí da parte de desaguamento ou separação sólido-líquido. E uma vez, então, que o meu material passou por todas essas etapas, chegou no hidrociclone e foi considerado grosseiro, o tamanho dele ainda está muito grande, ele volta para o moinho. É o que a gente chama, então, de operar em circuito fechado. Mas, uma vez que ele passou no hidrociclone e tem tamanho adequado, ele vai seguir para os processos subsequentes. Aí ele vai entrar, então, no que a gente chama de concentração mineral. Eu coloquei aqui para vocês, tá? 5 tipos de concentração. E são as mais importantes, ou as que a gente mais vê no dia a dia. A concentração, então, gravítica, centrífuga, magnética, eletrostática e, claro, a flotação, tá? Que é talvez a mais importante hoje em dia para a gente. Lá nos primórdios, gente, quando o homem ainda era caçador-coletor, a gente já fazia mineração. A gente já andava procurando rochas e minerais no chão e já ia coletando esse material. Mas, num determinado momento, a gente tinha que sentar e catar o feijão, né? Essas pessoas aqui, elas estão separando diamantes, tá? Isso aqui é o que a gente chama de cata manual. E pode parecer rudimentar, mas a gente faz cata manual até hoje, tá? Grandes bens minerais, a gente ainda tem aplicações, como, por exemplo, pedras preciosas e semi-preciosas. Mas, hoje, com a indústria 4.0, com esse dinamismo que a gente tem tecnológico, a gente já tem opções para substituir a cata manual, que é o chamado, então, de SBS, Sensor Based Sorter. Opa, pulou aqui um vídeo, tinha um videozinho aqui no meio
Eu não sei porque que ele não entrou, tá? Depois eu vou parar a apresentação e volto aqui para ver porque o meu vídeo não entrou, que tem um vídeo aqui bem bacana para a gente ver a separação aqui automática. Tá? Voltando então aqui nessa máquina, já que a gente está sem o vídeo, o outro palestrante teve uma falha técnica, eu tive também, né? Olha só o que acontece aqui. Essa máquina, então, é um transportador de correia, o meu material vai entrar. Essa máquina tem tipicamente 1,20 m para que minhas partículas parem de se mover em cima da correia. E quando chega num determinado ponto da máquina, que esse está marcado aqui número 2, eu tenho um sensor. Esse sensor pode ser raio-x, pode ser infravermelho, pode ser câmera de vídeo, e eu vou enxergar o meu material. E se ele tiver uma propriedade, por exemplo, que me interessa, eu vou soprar esse material no final da máquina. E aí ele vai cair, por exemplo, nessa caixinha aqui que está no final, que está na direita, e aqui esse é o meu rejeito. E se eu não soprar o meu material, ele vai cair numa outra caixinha. Então essa máquina me dá 2 produtos, que é o material que eu quero, que é o meu minério. Tá? Esse vídeo ficou bem legal, eu realmente não sei porque ele não rodou. Eu vou pedir para vocês aqui um segundinho só, eu vou alterar aqui a minha apresentação, de fato, para onde eu estava, aqui no PowerPoint, e de fato o slide aqui foi picotado. Eu não sei, eu acho que eu excluí esse slide mesmo. Eu vi aquele em branco e devo ter excluído. Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Não, eu não vou conseguir desfazer ele, não. Mas depois eu abro uma outra apresentação. Eu prometo que eu mostro esse vídeo em algum momento, tá? Desculpa aí, Carlos. Realmente foi navalhada minha. Bom, qual outra forma eu posso usar, então, para separar materiais? Tá? Eu não quero mais continuar daquela forma catando o mineral. Eu posso usar separação magnética. Então, se o meu minério de interesse tem afinidade com o campo magnético, eu posso ter, por exemplo, um rolo magnético, não é a única opção. Eu tenho realmente pelo menos 5 máquinas diferentes para ter separação magnética, mas eu vou trazer o meu material perto de um ímã. Se ele grudar no ímã, ele segue um fluxo. Se ele não grudar no ímã, ele segue outro fluxo. Então, usar a afinidade magnética do meu material é realmente algo muito importante e interessante para mim. Nessa linha de raciocínio, eu posso usar a interação do meu material com um campo eletrostático. Então, quando a gente olha a tela da televisão ou do computador, está sempre cheio de poeira. Por quê? Porque gera um campo eletrostático e as partículas de poeira que estão no meio ambiente, que estão aqui ao nosso redor, vão precipitar nessa tela do meu computador, da tela da televisão. Então, eu posso fazer a mesma coisa com partículas minerais. Isso aqui, gente, caiu em desuso junto com a separação magnética há alguns anos atrás. Por quê? Porque eu gastava muito dinheiro gerando campos elétricos ou campos magnéticos. Por quê? Porque eu tinha que injetar eletricidade no sistema. Atualmente isso não mais é verdade. Eu consigo gerar campos magnéticos muito altos sem usar eletricidade. Usando o quê? Os novos ímãs que estão no mercado, que são os ímãs chamados de terras raras, que é aquele ímã feito com boro, ferro e neodímio. O elemento de terra rara é o neodímio. Então, se vocês usarem um fone de ouvido, tá, pequenininho, aquele que a caixinha de som dele é bem pequenininha, mas tem uma potência auditiva muito grande, uma potência sonora, eu tenho um ímã de terra rara ali dentro. HD de computador, celular, tá? A gente usa ímãs de terras raras para colocar nas caixinhas de som e assim por diante. Então hoje eu consigo fazer separação magnética de graça. Basta comprar o meu equipamento e eu não vou gastar mais dinheiro depois gerando campos elétricos ou coisa do tipo. Mas a separação eletrostática ainda tenho que fazer isso. Se a gente pensar que um dia a gente vai estar minerando o espaço, seja a Lua, um cometa, um corpo celeste qualquer, a separação eletrostática talvez seja um dos únicos formas de separação que eu vou poder usar lá em cima, junto com a separação magnética. Tá? Outra forma de separar materiais é pela diferença de densidade deles. Então essa foto aqui mostra para a gente um rapaz que ele está usando a bateia para fazer a separação do material que está ali naquele leito do rio, do mineral de meu interesse. E esse mineral de interesse, é lógico, é um material mais denso, mais pesado e é ouro. Tá? Então a gente usa a gravimetria para separar esses óxidos de ferro que estão aqui do ouro que está no fundo aqui da bateia. Mas isso é feito à mão. Tem jeito de fazer de outra forma? Tem. A gente pode utilizar calhas, tais como essa daqui, que vão ser utilizadas dentro de zonas de garimpo, e por garimpo aqui não entendam extração ilegal, aquilo não é garimpo. Garimpo é uma atividade prevista na Constituição brasileira. Quando a gente fala de extração ilegal, isso é crime, isso não é garimpo. E eu acho até que a gente, como profissionais da mineração, nós deveríamos obrigar os meios de comunicação a parar de falar que aquilo é garimpo, porque não é. Aquilo é extração ilegal, aquilo é crime. Garimpo é outro ofício, é outra coisa, e garimpo não é ilegal. Se você falou que é garimpo ilegal, você deixou de falar que é garimpo.
tá? Aquilo é extração ilegal de minérios, isso aí é delapidar o patrimônio da União, tá certo? Mas o que vai acontecer aqui? A minha polpa vai passar por essa calha, no fundo dela tem um carpete e o material mais denso, no caso, então, de novo, o ouro, vai ficar retido no carpete. Mas eu tenho máquinas para isso também. Né? Essa máquina não é nova, vou mostrar as novas depois, mas essa aqui é uma mesa vibratória ou mesa oscilatória, e como vocês conseguem ver aqui, eu tenho uma linha mais à esquerda de material preto, isso aqui é cromita, e a gente consegue então separar a ganga, a parte que não me interessa, do minério que me interessa, que é o minério aqui de cromo, cromita, vindo aqui tudo mais para a esquerda, tá? Outra opção que a gente tem, muito utilizada para carvão, o Brasil também é um produtor de carvão mineral, são os jigs, tá? Aqui a gente está vendo uma animação de um jig pneumático, e o que vai acontecer então? Eu vou colocar partículas de material branco, tá? Que é aqui material então mineral, que não é orgânico, não é carvão, e por essa pulsação de água, eu começo a estratificar, eu começo a separar. Tá? O material, então, mineral vai para o fundo, o material orgânico, que é o carvão, vai para o topo, e no final da máquina, os dois se separam. Tá? Então, a gigagem é outro equipamento muito importante para a gente, muito utilizado pela humanidade, durante aí centenas de anos quase, para fazer essa separação. Outro equipamento são as espirais. Então, esse equipamento aqui lembra muito aqueles tobogãs, aqueles toboágua que a gente usa em parques aquáticos, onde no topo eu vou deixar minha polpa descer por essas grandes voltas aqui do equipamento, e ao longo dessas voltas o meu minério vai separando. Material mais denso fica no centro, material menos denso é jogado para fora e jogado para a periferia. E aí eu consigo, de fato, então, separar os bens minerais. Não podia, né, apresentar concentração e ficar falando de ouro o tempo inteiro se não falasse das centrífugas. Tipicamente, as centrífugas no mundo são representadas por dois fabricantes, Nelson e Falcon. Tá? E aqui a gente consegue ver, então, um corte interno de uma centrífuga. O que vai acontecer dentro dela, pessoal? É igual um liquidificador. Tá? Eu vou ligar, então, uma rotação dentro dessa centrífuga. Tudo vai estar girando ali dentro. Também parece como, por exemplo, os ciclos de centrifugação das máquinas de lavar roupa, e vão ser jogados, então, para as paredes da máquina o meu minério. Só que o material denso ele vai ficar mais preso nas paredes da máquina do que um material menos denso. Isso porque essas setas que vocês estão vendo aqui na tela, elas representam, então, um fluxo de água de fora para dentro da máquina. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um esforço jogando material para as paredes da máquina, eu estou fazendo outro esforço jogando água para dentro da máquina. Então, eu vou lavar, literalmente, eu vou lavar esse minério, jogando, então, o quê? O material menos denso, material mais leve, para o centro da máquina. E aí ele, como no hidrociclone acontece, ele é puxado ascendentemente e ele sai no transbordo da máquina. E aí eu consigo separar, de fato, o material mais denso, o ouro, do material mais leve, que aí, tipicamente são silicatos no Brasil, né? A gente está falando aí de ouro aluvionar, né? Ouro de leito de rio, pepitas de ouro, mas também acontece com ouro sulfetado. Então aqui vocês veem a família dos concentradores Nelson. A gente tem desde os Nelsons pequenininhos, né, de laboratório, o pessoal chama de Nelsinho, até os Nelson muito grandes, que o pessoal chama aí também de Nelson. Não podia deixar de falar da flotação. A flotação é uma das formas de concentração mineral mais interessantes que a gente tem, foi inventada há mais de 100 anos. E como é que ela funciona? Eu vou ter um sistema tríplice, eu vou ter água, ar e partículas minerais. E se eu colocar o reagente certo, na dosagem certa e no pH certo, essas partículas minerais vão grudar nas bolhas de ar, tá? Mas qual? Tipicamente, as partículas minerais do meu interesse. E aí eu faço a flotação, ou seja, eu vou flutuar essas partículas minerais. Tem uma outra opção, que é grudar nas bolhas de ar as partículas minerais que não me interessam. É a chamada, então, flotação reversa. Seja flotação direta ou flotação reversa, eu quero separar, então, algum mineral do resto de minerais ali presentes, tá? Aqui a gente está vendo, então, a flotação acontecendo numa indústria. Isso aqui é fosfato, ou rocha fosfática. Isso aqui é Catalão, a cidade onde eu resido. E a gente está vendo aqui, então, o que? Não tem como separar os minerais portadores de fósforo dos demais minerais presentes no depósito lá de Catalão e ouvidor, sem ser por flotação. A flotação pode acontecer em células, que é o que a gente está vendo aqui, são tipicamente, a gente chama isso aqui de células mecânicas, que pode ser do tipo Denver ou do tipo Wenkel. Aqui é um outro tipo de célula de flotação também, tá? Como ela também pode acontecer em tanques grandes de flotação. Essa aqui é a máquina de flotação
por assim dizer, mais nova que a gente tem no mercado. Antes a gente tinha células pequenas, agora nós passamos para células grandes, são chamados tanques de flotação. E o resultado é que quanto mais massa eu coloco dentro desse tanque, mais polpa eu coloco ali, melhor é a minha flotação. Ou também posso trabalhar com flotação em coluna. Tipicamente, coluna a gente usa quando o material é mais fino. Quando a gente termina, então, essa etapa, pessoal, eu já tenho dois produtos. Eu tenho aquele que eu vou colocar no mercado e vou vender, como eu tenho aquele produto que eu vou ter que fazer alguma coisa com ele que não é vender, que é o chamado rejeito. E aí eu vou estar numa situação que o meu material, os dois produtos, tem muita água. Se eu vou moer com 75% sólido, eu vou passar no hidrociclone com 50%, eu vou flotar com 25%. E aí eu posso utilizar, como é o que vocês estão vendo aqui, espessadores para fazer, então, a remoção dessa água, ou para pelo menos diminuir a quantidade de água presente no meu material. E depois que eu diminuir essa água presente, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que depositar esse material em algum lugar. E durante muito tempo, a nossa forma de depósito de material após o espessamento eram em barragens de rejeito. E aí você sabe o que aconteceu na Samarco, aconteceu infelizmente também em Brumadinho, nós tivemos 2 colapsos de barragens de rejeito aqui no Brasil. E que, infelizmente, foram grandes desastres, tanto ambientais quanto sociais. Pessoas faleceram nesses desastres. E aí, hoje em dia, nós estamos pensando em alternativas para isso, e uma das alternativas é, de fato, transformar o material numa massa mais seca, como essa que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma peneira de alta frequência, operando como peneira desaguadora. No início da foto, você consegue ver que tem muita água, e no final já não tem tanta água assim. Então, a porcentagem de sólido desse material aqui já volta a ser 80%, 85%, enquanto o material que está indo para a barragem vai com porcentagem de sólido de 30%, então vai muita água para a barragem de rejeito, e a gente consegue, então, empilhar esse material a seco. Tá? Aqui são duas fotos mostrando para vocês essa realidade. Esse aqui já é para minério de ferro. E o empilhamento de material a seco, pessoal, está sendo tão levado a sério no Brasil que as empresas estão gastando fortunas tirando o material da barragem e empilhando ele a seco. Tá? Isso para fazer o quê? Continuar trabalhando, tá? Continuar minerando. Porque a legislação está nos pedindo isso, está nos obrigando a fazer isso. Tá? Mas, como eu disse para vocês, eu tenho que tirar água. E se eu vou empilhar a seco, eu tenho que tirar muita água. E aí eu posso usar filtros. Sejam filtros de pressão, como é o caso desse filtro prensa aqui, e esse é um filtro prensa horizontal, mas eu tenho também filtros prensa vertical, que são chamados filtros Larox, tá? Existem 2 tipos de filtro prensa. E eu posso usar filtros a vácuo, como é o caso do filtro a disco, que é esse aqui, como é o caso do filtro a tambor, que eu mostrei anteriormente. De toda forma, pessoal, ao final disso, nós temos material que pode ir para o mercado, né? Ele já está seco, já está preparado para isso, e do outro lado eu tenho o meu material que vai ser depositado. Existe uma outra etapa, que é a aglomeração do material. Muitas vezes esse material, ao estar pronto para ir para o mercado, está muito fino, e o mercado não quer mais esse material fino. Ele tem qualidade química, mineralógica, mas não tem mais tamanho, e a gente faz a aglomeração. Infelizmente, o tempo não foi suficiente para mostrar a aglomeração, porque eu queria mostrar alguns exemplos para vocês. Então, veja, carvão, essa foto eu tirei na Austrália, isso aqui é carvão mineral, é um depósito de carvão na praia. O que a gente vê? Peneiras, britadores, células de flotação, recuperação de água. Tá? Ouro em matriz quartzosa, muito comum aqui no quadrilátero ferrífero, comum em Goiás, Mato Grosso, na Baixada Cuiabana. Como é que a gente trabalha com ouro? Aqui na Landing Mine, tá? Essa aqui não é a Landing que a gente tem aqui no Brasil, lá em Goiás, que trabalha com cobre, mas é a Landing Gold, tá? Que está no Canadá. Como é que eu vou operar então? Britar, moer, flotar, e aí entra no circuito de eletrodeposição do ouro. Mas percebam que aparece aqui o tempo inteiro para a gente o quê? A recuperação de água através de espessamento. Então, outra empresa aqui que é True Gold, mesmo processo. O material vem da mina, eu vou britar, eu vou moer e eu vou flotar. Tá? Cobre, como é que funciona as etapas? Vejam que a complexidade está só aumentando, né? Mas da mesma forma, vem da mina, eu vou britar, eu vou peneirar, eu vou moer, eu vou flotar e depois eu vou passar para a metalurgia, onde eu começo a tirar outras impurezas para chegar de fato no cobre metálico, que é aquele que vai estar no nosso dia a dia, tá?
Aqui eu trouxe para vocês verem um mineral bem interessante. Isso aqui é platina, tá aqui bem nesse meiozinho aqui, então é um mineral do grupo da platina. E a gente tem que quebrar toda essa rocha aqui para separar só aquele pedacinho pequenininho que está no meio da foto, tá? E as etapas, então, vão versar sobre o quê? Exatamente o que eu mostrei para vocês anteriormente. Poxa, então é tudo igual? Toda concentração mineral é igual? Não, tá? Mas os equipamentos são muito semelhantes, se não forem exatamente os mesmos. Então vai mudar o quê? Os reagentes da flotação, o pH, a dosagem, as condições de operação lá no meu hidrociclone, no meu moinho, tá? No meu concentrador Nelson ou Falcon. E assim eu vou personalizar a aplicação dessa máquina de um bem mineral para outro. E a gente pode começar desde os metais até mesmo o diamante, que é o último exemplo que eu trago para vocês aqui. E olha lá quem que aparece, ó. Os ore sorters, né? Ou seja, aquelas máquinas que vão utilizar, então, raio-x para separar o material que eu quero do material que eu não quero. Pessoal, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando com técnicos e com jovens. Estou aqui à disposição para voltar quantas vezes vocês quiserem. Carlos, você sabe que eu sou seu fã, gosto muito de você. O trabalho que você faz lá na mineração de cabo a rabo é brilhante. Novamente, amigo, se eu puder responder alguma pergunta, se eu puder contribuir de alguma outra forma, pode sempre contar comigo, estou sempre à sua disposição.